Você sabe onde foram descobertos os fragmentos mais antigos de um texto bíblico que chegaram até nós? Tem certeza absoluta? E se eu disser que essa descoberta antecede em séculos os famosos manuscritos do Mar Morto? A descoberta mais extraordinária da história aconteceu bem aqui, em um pequeno canto escondido de Jerusalém chamado Ketef Hinnom. Em 1979, durante a escavação de uma antiga necrópole, os arqueólogos se depararam com um depósito secreto. Dentro dele havia 2 minúsculos rolos de prata enrolados firmemente como o filtro de um cigarro. Os especialistas levaram 3 anos inteiros apenas para conseguir desenrolá-los sem destruí-los. No interior, gravado com uma agulha finíssima em paleo-hebraico, estava um fragmento da bênção sacerdotal do livro de Números. O Senhor te abençoe e te guarde. Esses pequenos amuletos de prata compartilham da mesma natureza sagrada dos manuscritos de Qumran, mas abrem um capítulo ainda mais antigo da própria história bíblica, superando-os em idade por cerca de 400 anos. Hoje, eles são oficialmente reconhecidos como os fragmentos das escrituras mais antigos do planeta. Neste sítio arqueológico, os pesquisadores descobriram 7 grandes tumbas familiares esculpidas na rocha calcária que datam dos séculos 7 e 6 a.C., a época do primeiro templo e dos reis de Judá. Eram os sepulcros da nobreza mais rica de Jerusalém. A estrutura dessas cavernas explica por que os rolos de prata chegaram intactos até nós. Nos tempos bíblicos não se usavam caixões ou sepultamentos subterrâneos. Cada tumba era composta por várias câmaras com plataformas de pedra na altura de cintura. Na pedra eram esculpidos apoios semicirculares para a cabeça, onde os corpos dos falecidos eram depositados. O corpo era deixado ali por cerca de 1 ano, tempo necessário para a decomposição. Depois disso, os parentes voltavam, recolhiam os ossos e os mudavam para um nicho profundo cavado sob a plataforma, ossuário. Dessa forma, se liberava espaço para os próximos membros da família. É daí que nasce a clássica expressão bíblica reunir-se aos seus pais. Os ossos do falecido se misturavam literalmente com os de seus antepassados. Quase todas as tumbas de Jerusalém foram saqueadas na antiguidade, mas em uma dessas cavernas, uma parte de teto desabou, selando para sempre o ossuário que ficava abaixo. Os saqueadores de túmulos nunca perceberam. Assim, os arqueólogos conseguiram recuperar mais de 1000 objetos. Utensílios domésticos, ouro, frascos de perfume e justamente aqueles 2 amuletos de prata que alguém em vida usava pendurados no pescoço. Bem acima dessas cavernas únicas se ergue a majestosa igreja presbiteriana escocesa de Santo André. Ela foi construída no final dos anos 1920 para homenagear os soldados escoceses que tombaram nestas terras durante a Primeira Guerra Mundial nos combates contra o Império Otomano. A esta igreja está ligada uma lenda incrível sobre o coração de um rei. Em seu interior se encontra uma placa de latão em memória de Roberto de Bruce, o lendário libertador da Escócia. Antes de morrer, no século XIV, o rei pediu que seu coração fosse sepultado em Jerusalém. Os cavaleiros o transportaram em um cofre de prata, mas caíram em uma emboscada na Espanha. O coração nunca chegou à Terra Santa, mas os escoceses, 600 anos depois, quiseram de qualquer forma honrar a memória de seu rei nesta colina. Hoje, este lugar impressiona pelo seu contraste visual. A arquitetura britânica do início do século XX repousa diretamente sobre fundações bizantinas e sobre as antigas cavernas funerárias judaicas. O mais surpreendente é que hoje este complexo histórico também abriga um motel de verdade, que pode ser reservado facilmente pelo Booking. Os antigos aposentos dos peregrinos foram transformados em confortáveis quartos de hotel. Além disso, o hotel conta com uma biblioteca antiga, lareiras, a atmosfera do colonialismo britânico e um jardim interno privativo.
Mas o verdadeiro ponto forte da estrutura é o seu terraço panorâmico ao ar livre, que oferece uma das vistas mais belas e fotografadas de toda Jerusalém para o Monte Sião e as muralhas da Cidade Velha. Mas este lugar esconde outro segredo, uma história totalmente inesperada. Poucos sabem que durante o mandato britânico, o terreno da igreja abrigava o único cemitério oficial de animais de estimação de Jerusalém. Ele foi criado por oficiais ingleses e suas famílias que enterravam ali, com todas as honras, seus cães, gatos e até os cavalos da cavalaria britânica. Hoje restam apenas algumas pedras gastas pelo tempo escondidas na grama. Mesmo assim, a colina de Ketef Hinnom guarda um contraste incrível. A poucos metros das antigas tumbas que testemunham a fidelidade da palavra de Deus, descansam os pequenos companheiros da vida terrena.